Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, no início de semana. Vocês sabem que eu não tenho feito vídeos ao domingo, mas era imprescindível que eu fizesse por conta do que está acontecendo. Estão acontecendo coisas muito boas, mas eu quero fazer um pequeno destaque. Nós somos como soldados que ainda estamos em guerra. Houve uma trégua, mas nós precisamos continuar vigilantes. E essa vigilância, ela se tornou realidade hoje, e eu vou mostrar para vocês o povo nas ruas da maior parte das cidades do Brasil, São Paulo, Maceió, Brasília, Rio de Janeiro e outros. Eu trouxe 3 recortes aqui para você poder acompanhar e, com certeza, o Hugo Mota, Alcolumbre e outros tantos terão problemas com a aprovação da PEC da dosimetria. Também tenho que destacar que os problemas com os paulistanos, especialmente sobre a Enel, o Estado de São Paulo, com a questão da energia. E agora, por incrível que possa parecer, aqueles que demonizam o governo Lula, que é o Nunes, o Tarcísio, a exemplo, o Tarcísio que tenta se mostrar como um candidato moderado de centro, o Nunes que procura fazer uma curva entre o lado oculto dele o humanismo dele, se socorrem, e eu não trouxe nesse conteúdo, mas está ali quando eles se encontraram, inclusive o Nunes aproveitou deselegantemente, porque eles não têm elegância alguma, no evento do SBT News, provocar o Lula, dizendo que o SBT News seria possível estar no ar se resolver o problema das milhares de pessoas que ainda estão sem energia. O Lula disse que vai mandar o Alexandre Silveira a São Paulo para resolver esse problema. Mas o curioso é que agora eles querem que o governo federal faça uma intervenção, quando o problema da privatização não foi do governo federal, e foi lá atrás. Mas a grande verdade é essa: eles procuram defecar as palhaçadas dele e depois eles limpam o pinico e vão pedir água para o Lula. Essa é a grande verdade. Mas a outra grande verdade é que as coisas estão indo de vento em popa. E as coisas não estão nada boas para a família. O Bananinha está silenciado, eles estão em pleno desespero, num stand-by, porque eles não têm mais o que dizer, porque tudo aqueles que especialmente o Bananinha, o neto do ditador Figueiredo, apregoavam, caiu por terra. Tudo aqueles que eles falavam, pacificação, como o próprio Tarcísio, em entrevista, dizendo que era fácil negociar com Trump, era só dar o que ele queria. Olha que tipinho, enquanto Lula falava em soberania, e a altivez do presidente foi magnífica, e por isso você deve já começar dando o seu certinho, comentando e compartilhando esse vídeo, para que se tenha mais alcance e chegue a mais pessoas. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, onde quer que seja, mas leve essa mensagem adiante, porque foi a partir... Nós já estamos vendo semanas de glórias, e esta agora culminou na sexta-feira com o lançamento do novo SBT News. Tivemos a situação do Glauber Braga, que não foi cassado. Amanhã eu vou trazer o conteúdo sobre a operação da PF em relação que chegando desta vez definitivamente no Arthur Lira e outras tantas cositas. Mas o fato concreto é que nós temos um presidente que não precisou usar da lei de reciprocidade, que não precisou, a pedido inclusive do Alexandre de Moraes, que você vai ver nesse conteúdo, que não era para entrar com nenhuma ação em favor dele nos Estados Unidos, se manteve firme, foi lei magnífica, etc. E, aliás, eu quero aproveitar o ensejo para fazer um registro importante, porque eu não gosto de injustiças. Existem comentários que o Barroso deixou o STF por conta da lei magnífica. É verdade que ele tem imóveis em Miami, que tem os filhos lá, e etc, e etc, etc. Mas já em 24, o Barroso, antes de já ver todo esse burburinho, esse caos criado pelo Bananinha, o Paulo Figueiredo, o próprio Bozo financiando o filho, que serão condenados novamente, aliás, o Bozo novamente, eu havia dito, inclusive, que
era importante isso. Quando o Barroso anunciou, eu digo, pô, pronto, o Lula vai ter a oportunidade de fazer mais uma indicação para o STF e é o que vai acontecer. Então, o Barroso já tinha anunciado isso há muito tempo atrás e saiu, de fato, em 2025. Na ótica geral, não tem a ver com a Magnitsky. Ele já tinha se decidido, pode ser que a Magnitsky o fez tomar a decisão não mais rápido, porque ele saiu dentro do prazo que ele havia pré-dito. Então, não há qualquer sombra de dúvida. Mas então, gente, sem mais delongas, vamos apresentar as falas do Lula, do Alexandre de Moraes e das manifestações espalhadas pelo Brasil. Então, eu peço para você, de novo, tá certinho, comenta, compartilha, tá chegando agora no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, todas elas. Gente, eu criei um grupo no WhatsApp para que você possa receber os conteúdos de pronto, sem esperar pela notificação do YouTube. Eu vou deixar o link embaixo da descrição e é só você acessar. E se você quer assistir aos conteúdos, faça parte desse grupo, tá certo? Então vamos nessa. Vamos ver o nosso presidente falando, primeiramente, sobre a questão do SBT. E é impressionante, observem nas falas tanto do Lula quanto do Alexandre de Moraes, que eles se perfilam na questão do pensamento e da liberdade de expressão e das fake news, do jornalismo, que não é sério, e por aí vai. Mas eu vou botar um de cada vez para nós podermos fazer os nossos comentários, as nossas reflexões, tá bom? Então vamos ver o Lula na sua primeira intervenção. Vamos lá. A primeira, porque eu estava vendo uma matéria nos jornais e todos os prognósticos negativos contra a economia brasileira anunciado no início de janeiro não deram certo, Tarcísio. Tudo melhorou no mês de outubro. Tudo. A segunda boa notícia é que o Silvio Santos fazia 95 anos e o Alexandre de Moraes faz 35 amanhã. E o Trump deu de presente para ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de um outro país punir um ministro da Suprema Corte brasileira porque estava cumprindo com a Constituição brasileira. E na conversa que eu tive com o Trump a semana passada, Alexandre, ele perguntou, é bom para você? Eu falei, não é bom para mim, é bom para o Brasil e é bom para a democracia brasileira. Aqui você não está tratando de amigo para amigo, você está tratando de nação para nação. E a Suprema Corte para nós é uma coisa muito importante, Trump. E eu fiquei muito feliz, menos do que você, mas fiquei muito feliz com o fato do reconhecimento. E ainda falta mais pessoas, porque não é possível admitir que um presidente de um país possa punir com as leis dele autoridades de outro país que estão exercendo a democracia. Portanto, a tua vitória, Alexandre, é a vitória da democracia brasileira. Aí está. Vejam que o Lula, mesmo depois das tarifas terem caído praticamente todas, mesmo depois dessa revogação da Lei Magnitsky, o Lula continua fazendo um enfrentamento ao Trump porque ele quer mais. Então não estamos falando de um presidente frouxo como esses bunda-moles, com todo respeito a você, da extrema-direita, Tarcísio, Ratinho Júnior, Bananinha e toda essa corja querendo vender o Brasil para os Estados Unidos, como o próprio Bozo havia, para se libertar, ele daria as bases, abriria as fronteiras para os Estados Unidos fazer qualquer coisa. Nós temos um presidente. Então, é obrigação nossa. Queremos o Lula eleito em 2026? Escreve aí. Lula eleito em 2026. Escreve aí. E escreve também. Hashtag não vote na direita 2026. Escreve aí. Participa, dá engajamento no conteúdo. Isto é um presidente. E ele deu uma cutucada no Tarcísio, que o Tarcísio fica falando mal da economia, fica fazendo as analogias dele, vai lá falar com o mercado, faz promessas, tenta desmerecer os atos do governo, e o Lula deu uma cutucada nele e ficou com uma cara de onde é que eu vou me meter agora? E aí o Lula, então, vai lá e vai falar sobre a questão
de como deve ser o jornalismo, fazendo uma exaltação aos propósitos de Silvio Santos. Eu fiz um corte, a fala dele foi muito mais além, mas eu trouxe o essencial aqui para a nossa reflexão. Vamos ver o que o Lula disse. O SBT News seguir à risca aquilo que o Silvio Santos pensava da imprensa, que é exatamente o que eu penso. Um jornalista não existe para julgar. Quem julga é um juiz. O jornalista existe para informar, e informar com base na verdade. Doa a quem doer. E falo isso com muita autoridade, porque completei 80 anos, dia 27 de outubro, sou presidente pelo 3º mandato e nunca liguei para um jornalista, para um dono de televisão, para um dono de jornal, para pedir que não publicasse tal matéria contra o governo. A imprensa só é útil se ela for livre, se ela for partidária, se ela for ideologizada, ela não cumpre com o papel de bem informar a sociedade. E uma coisa que eu ouvi você dizer aqui, que é a coisa mais sagrada que eu ouvi. Ou seja, deixem o povo julgar. Contem apenas a notícia. Diga o fato real. E deixe que o povo faça as suas interpretações. Porque o que é duro e que é triste é que tem jornalista que não quer apenas noticiar o fato. Ele quer noticiar o fato, ele dá a interpretação dele e faz o julgamento sem permitir ao telespectador fazer juízo de valores sobre o que ele ouviu. Portanto, se vocês cumprirem com o compromisso do Silvio Santos, vocês estarão fazendo o melhor jornalismo que esse país vai ter. Parabéns, que Deus abençoe a família Silvio Santos. Aí está. E é isto. Eu também fico muito furioso de ver esses comentaristas, esses colunistas, fazendo suas análises, induzindo. Então, o Lula deu uma letra para todo o jornalismo. Isso está se espalhando. Inclusive, eu estava na net, meu Deus, voltou. Tem coisas que são pouco noticiadas. O governo está fazendo obras, mas obras, entregas e mais entregas, e a imprensa nojenta fala muito pouco sobre isso. E por que está nascendo o SBT News? Para fazer contraponto à Globo News e à CNN. E tomara que dê certo. Tomara que aconteça de forma realmente isenta. E essa letra também foi ali, que eu estou me esquecendo o nome do cara, do marido de uma das filhas do Silvio Santos, que foi deputado ou está deputado, alguma coisa assim, e é um direitista do inferno. Então, o recado foi dado para toda a imprensa, para todo o jornalismo. Noticiem o fato e deixem que o povo tire as suas próprias conclusões. Só que eles não noticiam o fato, eles querem fazer a reinterpretação do fato, fazer um embolamento nessa questão. Então, vamos agora ver o Alexandre de Moraes falando na sua fala, que é muito interessante também e corrobora, inclusive, com as falas do Lula. Vamos lá, vamos botar o Alexandre na tela aí. Temos no mundo um grande problema, é o problema da desinformação. Eu venho, e acho que todos já ouviram falar umas 3.000 vezes isso, mas eu venho dizendo que a grande chaga que vem corroendo a democracia no Brasil e em outros países do mundo é a desinformação. Grandes grupos econômicos sem controle, as big techs, algoritmos direcionados, notícias fraudulentas trabalhadas pela inteligência artificial, trabalhadas pelos algoritmos para chegar nas pessoas de uma maneira que elas acabem acreditando. Isso não é mera coincidência, isso é um trabalho que começou há 20 anos atrás e foi se aprimorando. E nós sentimos no Brasil, assim como outros países sentem no mundo,
nós sentimos no Brasil os efeitos disso. Ódio, discurso de ódio, amigos se separando, famílias brigando, a política virou um ringue, o diálogo é o maior instrumento da política. As pessoas não precisam concordar em tudo, mas as pessoas precisam conversar. As pessoas precisam tentar convencer os outros. As pessoas precisam expor seus argumentos, não serem ofendidas, serem caluniadas, serem massacradas. E isso, infelizmente, é a desinformação. Isso, infelizmente, é o que nós temos, em grande parte, nas redes sociais. E por que hoje o lançamento do SBT News é muito importante? Porque só se combate a desinformação, só se combate o discurso de ódio, só se combate essa nefasta polarização realizada entre órgãos, instituições, pessoas, famílias, com a boa informação. Só se combate isso com a liberdade de imprensa, a seriedade da imprensa e a competência da imprensa. A liberdade de imprensa é um dos grandes pilares das democracias. Historicamente, a liberdade de imprensa garantiu as democracias. E a liberdade de imprensa só se faz com órgãos sérios, com órgãos críticos. A crítica faz parte da imprensa, mas com órgãos isentos, neutros, competentes, como é da característica e da tradição do SBT News. Muito bem lembrado. E não podemos esquecer que o Alexandre de Moraes está com o inquérito das fake news. A Bia Kicis, inclusive, se manifestou, é só humilhação, fomos humilhados. Tudo eles tomaram choque. Então, nas entrelinhas está o recado para uma imprensa séria, uma imprensa que não fique disseminando ódio, não fique criando fake news, que mostre a verdade e está dando um recado para o Congresso Nacional, inclusive, e para toda essa extrema-direita nojenta, porque ele está com o inquérito das fake news com ele e muita gente vai dançar. O problema é que a fila dos inquéritos, dos processos contra o Bozo e outros tantos é muito grande, então as coisas vão demorar, mas elas irão acontecer, assim nós esperamos. E aí, o Alexandre de Moraes encerra sua fala, fazendo uma exaltação ao Lula, à soberania e à democracia no país. Vamos assistir, porque é muito importante essa outra fala dele também. A desinformação e o discurso é de ódio com a verdade, com uma informação dada, os fatos passados, com a verdade, com a seriedade, com a verdade, que eu tenho absoluta certeza que o SBT News terá, como vem tendo ao longo de toda a sua história. Verdade essa, e eu não poderia deixar fazer um breve comentário, agradecendo o empenho que teve em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula. Verdade essa é que venceu hoje, presidente. O presidente se recorda que logo em julho, começo de agosto, quando o Supremo se reuniu na presidência para tratar dessas sanções contra o Poder Judiciário brasileiro, eu pedi ao presidente que não ingressasse com nenhuma ação, que não tomasse nenhuma medida contra isso, porque eu acreditava, como continuei acreditando, e hoje isso ficou muito claro, que a verdade, no momento que chegasse às autoridades norte-americanas, a verdade prevaleceria. A verdade, com o empenho do presidente Lula e de toda a sua equipe, a verdade prevaleceu. E nós podemos dizer com satisfação
com humildade, mas com satisfação, que foi uma tripla vitória. A vitória do judiciário brasileiro. Judiciário brasileiro que não se vergou a ameaças, a coações, e não se vergará e continuou com imparcialidade, seriedade e coragem. A vitória da soberania nacional. O presidente Lula, desde o primeiro momento, disse que o país não iria admitir qualquer invasão na soberania brasileira. Mas mais do que tudo isso, a vitória da democracia. O Brasil chega hoje, no quase final de ano, o Brasil chega dando exemplo de democracia e força institucional a todos os países do mundo. E isso também muito graças à liberdade de imprensa. Parabéns, SBT News, parabéns a todos e muito obrigado. Aí está, muito bem lembrado, muito bem tratado, o reconhecimento também do governo federal sobre a questão da soberania. Agora eu vou buscar aqui para vocês, gente, porque eu não quis trazer antes, porque senão acabaria atrapalhando um do outro, que foi um caso que parece que passou despercebido. E eu quero já lembrar a sua memória, por fazer você buscar na memória, nos 4 anos do governo do Bolsonaro, qual foi o final de ano que ele reuniu os trabalhadores do Planalto para fazer um evento natalino, agradecendo ele e a Michele, quando em meia verdade se sabe que havia, depois que eles saíram, havia muita reclamação da estupidez e do jeito que a Michele tratava os funcionários do Palácio do Planalto. Então, essa notícia parece que não quiseram mostrar, ela foi muito pouco bem vista. Eu, em bem verdade, eu trouxe ela do Poder 360, que mostrou esse videozinho muito rápido, apenas um recortezinho, mas que é muito importante a gente assistir e você compartilhar, porque este é o presidente que valoriza desde o faxineiro até o alto assessor, o alto cargo de ministro, sem nenhuma distinção de credo, de cor, de raça, de ideologia, nada. Este é o presidente Lula, é o presidente que nós temos, que está realmente nos orgulhando muito com sua presença. Para aí, gente, que eu estou aqui com... Opa! Gente. Nós não seríamos nada se não fosse o trabalho que vocês fazem diariamente. Mas eu queria agradecer muito esse momento, agradecer a vocês pelo ano, que o Natal seja um Natal iluminado, que o Ano Novo venha com muita renovação, muita paz, muito amor, e que ano que vem seguimos juntos. Quero que vocês saibam que vocês fazem parte da família, tá? Porque nós não seríamos nada se não fosse o trabalho que vocês fazem diariamente. Então, que tu beijo no coração, que Deus abençoe cada mulher, cada homem, cada criança, que vocês tenham um Natal extraordinário, que vocês tenham um ano, e eu estou trabalhando para que o ano que vem seja melhor do que esse ano que está passando, e que o outro ano possa ser melhor, porque o nosso rumo é fazer um povo melhorar de vida. Tá? Então, que Deus abençoe. Feliz Natal, feliz Ano Novo, que Deus Nosso Senhor possa tomar conta de vocês e da família de vocês. E saúde para essas crianças. Aí está, realmente algo sensacional, uma coisa que deve ser lembrada, rememorada e compartilhada, porque este é o presidente que nós temos. E agora, indo para o final do nosso conteúdo, eu quero ver ansiosamente como é que o Mota e o Alcolumbre vão se comportar,
com a PEC da dosimetria. A PEC da bandidagem caiu, a questão do imposto de renda foi votada por unanimidade, mas foi por unanimidade porque eles sentiram o peso daquilo e acabaram tendo que votar também os minguados 10% nas 141 pessoas que ganham mais de 600 mil por ano. É um absurdo, mas eles se renderam de qualquer forma, porque eles sabem que precisam do voto do eleitor no ano que vem. Então, agora, vamos para as manifestações na rua. Eu trouxe 3 recortes: Brasília, São Paulo e Maceió, e o bicho está pegando fogo no Rio de Janeiro e em outras cidades. E esta é uma grande atitude. Então, o recado é este: o povo, se quiser vencer o nazifascismo, essa direita escrota, esse Congresso ladrão, é ir para as ruas sempre. É quase que, já que eles, aqueles canalhas, acamparam em frente aos quartéis para tentar um golpe, nós devemos acampar ali na frente do Congresso, nas imediações, para que esses canalhas entendam que o povo está vigilante e não querendo que eles façam o que bem entendam. Eles foram eleitos com o voto do povo, e o voto do povo é que eles têm que respeitar. Simples assim. Vamos ver essa manifestação e vamos nos encaminhando para o final. Fica apenas 2 anos na cadeia. Nós não vamos aceitar! Para o Mota! Porque é toda semana na calada da morte, retirando o direito do povo brasileiro. A semana passada, um monte de mulher foi assassinada. E o que o Mota fez? Botou na calada da noite a dosimetria para reduzir a pena do Bolsonaro. Hoje a população paulista está sem luz na sua casa. Hoje a população paulista está pagando caro na água. Mas enquanto ele fala isso, as outras respostas têm que ser nas ruas. Para falar que ele governa para os mais ricos. Para falar que se ele quer colocar pedágio, nós queremos mais escola. Não vamos aceitar uma sociedade que tenta nos matar diariamente. Hoje, estamos novamente ocupando as ruas para poder lembrar que é necessário a gente pautar a questão da justiça de transição dos golpistas de 64, porque o que aconteceu numa madrugada dessa semana é reflexo de não ter colocado os torturadores de 64 na cadeia. Hoje também é um dia de mobilização nacional dos povos indígenas, pois no mesmo dia que estava votando no Congresso sobre a desimetria, também estava sendo votado a PEC 48 do marco temporal. E hoje é mobilização dos povos indígenas em todo o território, pois não podemos admitir os ataques que já vem acontecendo contra nossos povos, e hoje estamos aqui nas ruas para lutar. Não vamos aceitar uma sociedade que tenta nos matar diariamente. Hoje, estamos novamente ocupando as ruas para poder lembrar que é extremamente necessário a gente pautar a questão da justiça de transição dos golpistas de 64, porque o que aconteceu numa madrugada dessa semana é reflexo de não ter colocado os torturadores de 64 na cadeia. Hoje também é um dia de mobilização nacional dos povos indígenas, pois no mesmo dia que estava votando no Congresso sobre a desimetria, também estava sendo votado. Bom, pessoal, acho que eu me enganei, acabei repetindo um conteúdo ali, mas tudo bem. A verdade é essa: as ruas foram tomadas e o assunto é dosimetria, marco temporal e outras pautas. Está tudo no escopo dessa manifestação e o Congresso agora, escroto, a sua maioria, vai ter que se virar com isso. Eu vou ficando por aqui, gente, desejando a você um ótimo final de domingo e um belo início de semana,
E amanhã, com a graça de Deus, estaremos de volta para mais conteúdos. Não esquece, dá certinho, comenta e compartilha, porque a sua participação ela é extremamente importante. Porque aqui é a verdade, doa quem doer. Por isso é que nós somos vozes libertadoras. Fiquem com Deus e um beijo no coração de vocês. Tô indo, tchau.